Olá, como vocês estão? Eu espero que estejam bem e que estejam se cuidando. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Mirela Botino. Eu sou professora aqui no Rio Educa, na TV. Agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele branca, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes, estou vestindo uma calça jeans e uma blusa verde. E é sempre muito bom poder estar aqui com vocês, compartilhando, trocando ideias. E quem vai estar com a gente aqui hoje é o Cauã e a Lorena, que também vão trazer o tema da nossa aula de hoje. Vamos ver qual é o tema? Poder Público Municipal. O tema de hoje, pessoal, é um tema muito importante e que é bom e é importante mesmo que a gente conheça sobre esse assunto para que a gente possa atuar efetivamente nas questões aí do nosso município, certo? Então vamos lá, fiquem bem atentos na nossa aula. Para a gente começar, eu acho importante vocês saberem o que é município e o que é o poder público, e assim também ver como eles funcionam, como eles se organizam. Vamos lá comigo? Então, vamos ao slide. O que é município? Município é a divisão administrativa de um estado, distrito ou região com autonomia administrativa e que se constitui de certos órgãos políticos e também administrativos. Vamos começar então a entender isso pelo macro. A gente vai lá na parte maior. O que eu estou falando? Eu estou falando do nosso país, o Brasil. E aí eu vou mostrar um mapa para vocês para a gente começar a conversar sobre essa divisão, certo? Vamos lá. Nessa imagem aí, nós temos Brasil, o país onde a gente vive. Se vocês observarem bem, ele é todo dividido. E o total dessa divisão é de 26 estados e um Distrito Federal. Olha lá o Distrito Federal, ó, circulado de vermelho. Bom, pessoal, cada um desses estados, eles são divididos em vários municípios internamente. E esses municípios, eles são formados por áreas urbanas e também por áreas rurais. Ou seja, não existe só uma parte urbana ou rural. Todos os estados, eles possuem aí uma mistura entre área urbana e área rural. E os municípios, eles também são divididos, só que são divididos em bairros. Bom, vocês vão perceber aí que eu vou circular dentro do nosso mapa um estado. Olha lá, ó. Muito bem, tá aí em azul. É o Rio de Janeiro, que é o estado onde a gente mora. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa divisão aí do nosso estado, certo? Bom, o estado em que nós moramos, como eu acabei de falar, é o Rio de Janeiro. E ele é dividido em 92 municípios que se distribuem em regiões de governo. Que regiões são essas, pessoal? Vou mostrar no próximo mapa, ó. Nós temos, por exemplo, a região serrana, nós temos a região da Costa Verde, região das Baixadas Litorâneas e região metropolitana, que é onde a gente encontra o Rio de Janeiro, né, o nosso município. E também mais outras 4 regiões. Eu vou mostrar para vocês a região metropolitana, que é essa que está em vermelho, e vou circular aí o município do Rio de Janeiro. Observem aí o caminho que ele está fazendo, ó. Esse aí é o município do Rio de Janeiro, onde nós moramos, certo? Bom, por que a gente está falando tanto do Rio de Janeiro? Porque é onde a gente vive. Então, vou mostrar um outro mapa destacando aí o município do Rio de Janeiro, ó. Observem aí que o nosso município ele é dividido aí em várias cores, né, várias linhas dividindo os territórios. Esses aí são os bairros, pessoal. E embaixo a gente tem a legenda com o nome de cada bairro aí do nosso município. Vocês já pararam para pensar quantos municípios existem, quantos bairros existem em todo o nosso país? Lembrando lá daquele primeiro mapa que a gente tem 26 estados e o Distrito Federal? Quantos bairros e municípios nós temos, hein? Se só no Rio de Janeiro eu falei para vocês que nós temos 92 municípios, né, no estado do Rio de Janeiro, imagina no nosso Brasil inteiro. Pois é preciso ter alguém para organizar isso, né? Como é que será que funciona essa organização? Se na nossa casa, se na loja, no shopping, se na nossa escola a gente precisa de pessoas para organizarem, né, que são espaços menores, imagina organizar um município. Então, pessoal, para organizar o município, a gente precisa da prefeitura e da Câmara dos Vereadores. Então, lá na prefeitura e na Câmara dos Vereadores, nós temos o prefeito e também temos os vereadores que são eleitos por nós, de 4 em 4 anos nas eleições.
Bom, lá na prefeitura, como eu falei para vocês, nós temos o prefeito, o vice-prefeito e temos também os secretários. E qual é a função da prefeitura, professora? Eles precisam organizar e fazer funcionar tudo, a educação, a saúde, a higiene do nosso município, tudo é preciso ser organizado pelo município. Ele precisa fazer funcionar e atender a sua população. Já a Câmara dos Vereadores, onde trabalham os vereadores, né, eles vão lá para organizar as leis. Isso mesmo, eles criam as leis para fazer funcionar o município. E é por isso também que eles ficam acompanhando para ver se a prefeitura está realmente fazendo o seu trabalho, está atendendo a população, certo? Bom, e o que é poder, professor? O que seria o poder que você está falando, que tem lá no nosso título? Bom, o poder público, eu vou mostrar para vocês agora o que ele é. Só que antes, eu já ia esquecendo, pessoal, vou mostrar para vocês como é a imagem da Câmara dos Vereadores e também da Prefeitura. Olha lá. Prefeitura do Rio de Janeiro e a Câmara dos Vereadores. As duas ficam localizadas no centro da cidade do Rio de Janeiro, em pontos um pouquinho distantes, né? Um é logo no início e o outro fica mais na outra ponta, mas os dois ficam no centro da cidade do Rio de Janeiro, certo? Agora, voltando aqui para o poder público que eu estava falando para vocês, que eu já tinha esquecido de mostrar as imagens. O poder público, também coloquei no slide aí para quem quiser acompanhar melhor, é o conjunto dos órgãos com autoridade para realizar os trabalhos do Estado. E ele é constituído do poder legislativo, executivo e o poder judiciário. Professora, mas o que é cada um desses poderes? Bom, o legislativo, vamos prestar atenção no nome, ó, legislativo, parece lei, exatamente. Ele cria e modifica as leis. O executivo, ele desenvolve as políticas do governo. E já o judiciário é o que aplica as leis para resolver os conflitos e garantir os direitos de cada indivíduo. Mas esses três poderes, professora, quem atua nele, onde, que esfera é essa? Bom, voltando lá no slide, ó, esses três poderes, eles funcionam para o Estado. Professora, se você está falando que esses três poderes são para o Estado, isso quer dizer que no município é diferente? Exatamente, vocês estão espertos, hein? Ó, lá no município, o poder público tem, né? Poder público municipal, eles existem apenas em dois poderes. O legislativo municipal e o executivo municipal. A gente não tem o judiciário. Agora vamos lá lembrar, legislativo, eu não falei de lei. Então, cria, modifica e aprova as leis. Lá no começo eu falei que quem é que fica mexendo aí com as leis? Quem organiza essa situação de leis? Os vereadores. Então, são os vereadores que atuam no poder legislativo municipal. E o executivo municipal, professora? Ele desenvolve as políticas do governo, ou seja, é o que governa. E quem é que governa o município? É o prefeito, o vice-prefeito, junto com os seus secretários. Certo? Bom, agora, pessoal, a gente já conseguiu aí entender o que é município, o que é poder público e entender aí como funciona. A gente viu que no município é um pouquinho diferente, que não tem o poder judiciário, porque ele é de uma esfera maior, é uma esfera estadual e também federal. Então, a atuação das leis, colocando ela como prática, é feita pelo poder judiciário. Agora tem uma coisinha, será que esses poderes eles caminham sozinhos? Não, pessoal, eles andam juntos e se complementam. Um acompanha o outro para saber se está funcionando, se está atendendo aquilo que ele realmente precisa fazer. Então, eles têm que caminhar juntos para que eles funcionem. E assim a gente consegue uma sociedade aí mais democrática, mais justa, com direitos iguais para todos nós, certo? Bom, lembra lá no começo que eu falei para vocês da importância aí da gente votar, que a gente precisa de 4 em 4 anos eleger aí os vereadores e também o nosso prefeito? Pois é, pessoal, isso é muito importante. E não é só importante lá no dia votar, não. É preciso que a gente faça um estudo, uma pesquisa anteriormente, né, para saber quem é aquele candidato, o que ele está dizendo para a gente, será que é verdade? Conhecer um pouquinho a história dele, fazer essa pesquisa com bastante atenção, sabe por quê? Ele está lá representando cada um de nós. Bom, e aí, a nossa função é só essa? Não, a nossa função não é só essa, não. Depois das eleições, se o nosso candidato for eleito, e mesmo que ele não seja, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que acompanhar se o trabalho que aquele político, né, aquele candidato está fazendo é realmente aquele que ele prometeu. E como é que a gente faz isso, professora?
Bom, a gente vai acompanhando os noticiários, a gente vai pesquisar, pode ser no jornal, na internet, a gente vai tentar estar por dentro daquela situação para a gente ver se aquilo que ele tinha prometido é exatamente aquilo que a nossa cidade precisa, certo? Bom, tem uma outra forma da gente estar ali bem pertinho também, como, por exemplo, participar dos conselhos municipais e também da associação de moradores da sua região. O Conselho Municipal já é um órgão onde a gente tem aí representantes de vários segmentos, tanto da comunidade quanto de outros segmentos, como, por exemplo, de empresas, políticos, certo? São representantes que têm um poder político e eles atuam ali de forma decisiva. Bom, e como é que funciona então a Associação dos Moradores, professora? Bom, o nome já diz, ó, Associação de Moradores. É um grupo de moradores que conversam, que refletem sobre as questões ali da sua região. Será que está funcionando bem? Será que o asfalto está legal? Está chegando água? As ruas estão sendo limpas? Eles vão conversar sobre a situação do lugar onde eles vivem, vão anotar ali o que pode melhorar, o que pode ser feito e vão encaminhar então para um órgão que tem a competência de resolver. Só que aí, para não ir todo mundo lá daquela região, daquela comunidade, daquele lugar, a gente tem os representantes que fazem essa mediação. Então, eles vão, participam das reuniões, levam essas informações lá para quem é de competência e depois traz a resposta para dentro ali da região, da comunidade, certo? Bom, a aula de hoje eu disse para vocês que ela era bem importante, porque se a gente sabe dessas coisas, a gente pode correr atrás dos nossos direitos, né? Então a gente também fica mais atento na hora de votar, lembrando que é muito importante ir votar e votar com consciência, certo, pessoal? Bom, e como a nossa aula está chegando ao fim, eu vou deixar o desafio para vocês. E qual é o desafio de hoje? O desafio de hoje é reflexão. Vocês irão refletir, depois de tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje, qual é o seu papel dentro da escola. Para que serve a escola? Quais são os funcionários da escola? O que cada um desempenha? Será possível não ter aquele funcionário na escola? Será que aquele outro ali podia não existir dentro da escola? Então vamos pensar sobre isso. Será que cada um faz ali não é importante? Então vamos pensar agora, além do papel de cada um, qual o seu papel dentro da escola. Conversa com seu amigo, compartilha aí, troca uma ideia e aí depois de você definir tudo aí na sua cabeça e ter refletido bastante sobre esse assunto, que tal você escrever no seu caderno aí? Certo? Bom, tem um slide aí para vocês verem, quem não conseguiu acompanhar o que eu falei do desafio, pode dar um print na tela, pode também tirar uma foto, ou pode voltar aí à nossa aula para ver qual é o desafio. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido comigo um pouquinho aqui hoje e eu fui muito feliz de estar aqui com vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau, pessoal!